Voltei. Depois de bastante tempo, resolvi fazer um vídeo para falar sobre o assunto do momento, que é o segundo mandato do presidente Trump e as ameaças que ele vem fazendo pelo mundo. Meu nome é Sérgio, nesse canal aqui eu falo um pouco de política e história através de letra de música. E a música que eu escolhi para falar desse tema é uma música da Legião Urbana, Geração Coca-Cola. E aí eu vou falar aqui duas estrofes para vocês da música, para a gente introduzir o assunto. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com seus enlatados dos USA das 9 às 6. Desde pequeno nós comemos lixo, comercial e industrial, mas agora chegou a nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Então qual que é a dessa letra, né? Aqui que o Legião Urbana estava se referindo. Geração Coca-Cola é a metáfora da dominação cultural que os Estados Unidos exerce, né? Um pouco menos agora, mas exerceu e exerce sobre praticamente todo o Ocidente, né? E até uma parte do Oriente. Em outras palavras, é o que se conhece como soft power, que é o poder leve. Não é o poder das armas, mas é o poder cultural, que é um importante instrumento para os Estados Unidos manterem o domínio que tem sobre grande parte do globo, né? E essa letra, não à toa, ela fala: quando nascemos fomos programados, né? A palavra programado é uma coisa que remete à desumanização, à robótica na época, na década de 80. Também tem a ver hoje em dia, ainda é muito atual, com as redes sociais, as big techs, né? Que elas conseguem desumanizar as pessoas, elas conseguem direcionar quem vai ver o quê, esconder o que elas querem esconder, fomentar discursos mais extremistas, então vai desumanizando as pessoas. Acho que essa letra ainda é muito atual, né? E como os Estados Unidos se tornou essa potência que é, né? Dando uma passada bem rápida e superficial na história, isso foi no fim da Segunda Guerra Mundial, né? Estados Unidos, junto com a União Soviética, França e Inglaterra, formavam o bloco dos aliados. Eles saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, basicamente Alemanha, Japão e Itália. Terminando a Segunda Guerra Mundial, na verdade nascem duas grandes potências, né? Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista, que, lembrando, guerrearam juntos, né? Na Segunda Guerra Mundial, não eram inimigos. Só que saem essas duas superpotências e começa então o que é chamada de Guerra Fria. Um detalhe: os Estados Unidos ele sai até mais, podemos dizer, mais poderoso da Segunda Guerra Mundial, porque, em primeiro lugar, a guerra não foi no território americano, né? A guerra foi na Europa. Afetou muito a União Soviética, teve guerra no território da União Soviética. E os Estados Unidos guerreou e deixou seu território intacto, né? Então, ao fim da Segunda Guerra Mundial, uma parte da União Soviética estava destruída. A Europa praticamente toda destruída. E os Estados Unidos estava inteiro. E os Estados Unidos ele financiou a reconstrução de muitos países, inclusive o Japão, que era inimigo na guerra. Quando o Japão se rende depois da bomba de Hiroshima, os Estados Unidos investe bastante dinheiro ali para reconstruir e trazer o Japão para a sua órbita de influência. E quando começa a Guerra Fria, essa disputa entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos ele tentou militarmente, em algumas ocasiões até teve sucesso, de evitar que países se tornassem socialistas, né? Mas teve lugar que ele perdeu, né? Por exemplo, na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos ficou mais de uma década no Vietnã em guerra, em confronto, e saiu perdendo, né? Desistiu, saiu, fugiu do Vietnã porque não conseguiu vencer. Então os Estados Unidos passa a usar esse soft power que eu falei no começo do vídeo, da influência cultural. Então ele vai, através do cinema principalmente, né, da música, do que eles consomem, né, da forma de vida deles, o American Way of Life, tentam difundir a sua cultura e conquistar países dessa forma mais leve, sem precisar de armas. E é exatamente sobre isso que essa letra fala, né? Essa cultura americana, a geração Coca-Cola. E para quem tem interesse em conhecer um pouco mais dessa dominação cultural que os Estados Unidos exerceu e exerce, tem um livro aqui que eu recomendo bastante,
O Imperialismo Sedutor. É de um professor que eu tive, professor de história que eu tive na faculdade, chamado Antônio Pedro Tota. E como que os Estados Unidos conseguem até hoje se manter como uma potência? Assim, é óbvio que não dá para falar de todos os aspectos, né? Mas basicamente, os Estados Unidos imprime a moeda do mundo, né? Que é o dólar. Então todo o comércio internacional, mesmo quando não envolve os Estados Unidos, ele é feito em dólar. Então, os Estados Unidos não precisa ter preocupações que os outros países têm com responsabilidade fiscal, esse tipo de coisa, porque eles emitem a moeda do mundo. Então eles imprimem a moeda, né? Modo de dizer, não o papel moeda, mas eles criam dinheiro e é o dinheiro do mundo. Então isso ajuda muito eles manterem a hegemonia deles, né? Tem também, obviamente, a hegemonia militar, tem também a hegemonia econômica, né? E essa hegemonia cultural, que eu falei no começo do vídeo. Então, basicamente, esses 4 aspectos fazem com que os Estados Unidos ainda hoje sejam a grande potência do mundo. Mas todas as potências que a gente conhece na história caíram, né? Desde a Roma Antiga até o curto Império Napoleônico, que também pegou grande parte da Europa e uma parte da África. A Inglaterra, né, na época do mercantilismo ainda, era a grande potência. Todas as grandes potências, uma hora a história mostra que caem. E há analistas já falando que o Império Americano ele já está ruindo, né? E que a eleição do Donald Trump pode ser um catalisador. E quais seriam alguns desses sinais, né? Por exemplo, que uma parte dos países do mundo já começam a negociar entre si sem $100, principalmente os países do BRICS, né? Brasil, Rússia, China e Índia, que são potências aí em desenvolvimento e que juntas, né, elas fazem frente ao poder econômico dos Estados Unidos, ao poder militar dos Estados Unidos. Poder econômico, sozinha a China já faz frente, né, aos Estados Unidos, imagina junto com outros países. Poderio militar, China e Rússia juntas também fazem frente, né, certamente ao poderio militar dos Estados Unidos. Então, esses aspectos aí de começar a movimentação internacional de pagamentos, de negociação com outra moeda, e o poderio militar, né, junto da China, junto com a Rússia, e o poderio econômico que o BRICS representa, pode começar a realmente causar problemas nos Estados Unidos, e parece que começa a causar, né? Donald Trump, não à toa, uma das primeiras ameaças que ele fez foi ao BRICS, justamente por comercializar em outra moeda que não o dólar. Ele falou que se não comercializar com o dólar, ele vai taxar os países do BRICS, né? Então isso é uma coisa que é muito ruim dos Estados Unidos, né? Na verdade é muito cômodo para eles que o mundo todo use a moeda deles, né? Isso é muito cômodo. Mas os países já não estão mais querendo isso. E os Estados Unidos só perde, né? Com essa troca de moeda aí em comércio internacional. Então o Trump está indo pro tudo ou nada, né? Chegou também, logo no começo, fazendo ameaças à China, uma ameaça mais eleitoreira, talvez, para conseguir votos dos americanos, porque depois de eleito, o primeiro presidente que ele procurou para conversar foi o presidente chinês. E saiu de lá, Donald Trump saiu de lá dizendo que foi uma conversa muito boa, que ele não pretende taxar a China. Uma semana depois falou que ia taxar, enfim. O Donald Trump, ele está, pelo que eu ando lendo, e eu acredito nisso mesmo, ele está meio que partido para um tudo ou nada, para um certo desespero, vendo a derrocada do Império Americano, né? Os Estados Unidos já não é mais aquela potência que nadava de braçada, fazer o que queria com o mundo. Os Estados Unidos está tentando, com o Trump, retomar isso, né? Os Estados Unidos chegar, eu quero a Groenlândia, eu quero o Canal do Panamá, eu quero, agora ele falou que é a Palestina, né? A faixa de Gaza ali, porque parece que descobriram que tem petróleo e gás ali. Mas ele não vai nadar de braçada como ele nadava décadas atrás, né? Agora ele tem países que juntos podem fazer frente aos Estados Unidos. Então, é uma situação delicada. E o Donald Trump parece que talvez é um blefador mesmo, né? Ele está tentando à força parar essa derrocada dos Estados Unidos, mas ele pode estar piorando a situação, né? Se você vê o caso, por exemplo, de mandar imigrantes embora, uma porcentagem grande da mão de obra americana é imigrante. Se ele mandar os imigrantes embora,
pela lei da oferta e da procura, tem menos trabalhador, então tem menos gente buscando emprego. Então você começa a ter mais vaga do que trabalhador. E com isso os salários começam a ser pressionados para cima, que é uma coisa que também o empresariado não quer, é uma coisa que gera inflação, aquela coisa toda. Então, se a mão de obra começar a ficar cara porque ele está mandando os imigrantes embora, ele começa a enfrentar um problema de inflação. Se ele começa a taxar produtos de outros países à torta à direita, como ele começou a fazer com o Canadá, México, né, ameaçou a China, é outro fator que pode desencadear uma inflação interna grande. Porque se os produtos que ele traz de fora entrarem nos Estados Unidos mais caro, né, o preço das coisas começa a subir. Ou, se os importadores lá dos Estados Unidos começam a deixar de comprar produtos do exterior porque está muito caro, pode começar a faltar produto nos Estados Unidos. E pela mesma lei da oferta e da procura, faltou produto, o preço sobe. Então, essas medidas que o Trump está tomando, meio atrapalhadas, mas talvez não é atrapalhado, acho que é bem pensado mesmo para blefar, mas são medidas que podem causar uma inflação alta nos Estados Unidos, que é uma coisa que todo país teme, né? Inflação alta. E principalmente os políticos que enfrentam inflação alta têm menos chance de reeleição ou de eleger o seu sucessor, né? Porque com as coisas mais caras é o que mais aparece para a população, é meio que acontece com o Brasil hoje. Os índices econômicos do Brasil hoje estão muito bons, mas o preço da comida está alto. Então, a popularidade do governo cai, né? Então, o que ele está fazendo, esse tudo ou nada, ou é um blefe, ou realmente ele vai ter problemas com a economia norte-americana. Mas é isso, é esperar para ver o que vai acontecer, né? A gente sabe que políticos mais da extrema-direita, que não gostam da regra do jogo, né? Que tentam jogar a população contra minorias ou contra outro grupo político ou alguma coisa assim, eles tendem a falar o que o eleitorado deles gosta, né? Então fala mal da China, fala mal do imigrante, fala mal dos comunistas, fala mal do não sei o quê, mas assim, na hora H, muitas vezes voltam atrás, né? Porque o que eles precisavam era mobilizar o eleitorado deles para ganhar a eleição. Uma vez eleitos, às vezes essas conversas, essas ameaças acabam ficando em segundo plano, né? É uma forma de ganhar voto. Então a gente sabe que a extrema-direita usa desse artifício, né? E na hora do vamos ver, muitas vezes acaba recuando. É o que aconteceu com o Milei também na Argentina, né? Ele falava que não ia conversar com o Brasil. O Brasil era comunista, não ia conversar com a China, não ia conversar com sei lá mais quem. E mantém as relações comerciais, já encontrou o Lula, já encontrou o presidente chinês e tá tudo bem. Só que para o eleitorado dessa extrema-direita faz diferença fazer esse tipo de ameaça, né? Então vamos ver até onde vai esse novo Estados Unidos e por enquanto ficamos na curiosidade. Se você gostou do vídeo, escreve aqui embaixo. Se não gostou, achou que eu falei muita bobagem, pode colocar também, com respeito, claro. E não esquece de dar o joinha e se gostar também, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos e ver os anteriores também.